Olá! Hoje nossa análise foca em Atos, capítulo 13. A gente está lá em Antioquia, uma igreja super ativa e algo assim fundamental tá para acontecer. Sim, é um ponto de virada mesmo. O pessoal tá lá, a liderança da igreja, adorando, jejuando, e aí o Espírito Santo dá uma ordem bem direta, sabe? Separem pra mim Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado eles. Não é uma ideia deles, é Deus que inicia. Entendi. Aí eles oram, colocam as mãos sobre eles e enviam. É o começo oficial, digamos assim, daquela expansão missionária mais organizada. Essa separação divina, logo de cara, isso já mostra um pouco a estratégia da missão que está começando. Totalmente. Mostra que não é só um projeto humano, né? É algo guiado pelo Espírito. E a dupla Barnabé e Saulo, que daqui a pouco vira Paulo, é bem estratégica. Um mais experiente, o Barnabé, e o Saulo com aquele chamado gigante pela frente. Tá entendido? Eles partem para Chipre. Qual o primeiro impacto mais forte lá? Olha, eles atravessam a ilha pregando, chegam em Pafos. Lá encontram o procônsul, Sérgio Paulo. O texto diz que ele era um homem inteligente, de discernimento, e ele quer ouvir a palavra. Só que, Sempre tem um soque, né? pois é, surge um obstáculo na hora. Elimas, um mágico, um falso profeta judeu que era ligado ao procônsul. Que curioso. O primeiro confronto grande não é com a autoridade romana em si, mas com uma figura religiosa judaica tentando impedir o acesso. Isso já estabelece um padrão, será? É um ponto bem importante. O Elimas tenta mesmo desviar o procônsul da sé. E aí Saulo, e é nesse momento que Lucas começa a chamar ele de Paulo, cheio do Espírito Santo, confronta o cara sem dó. Como assim? Eles chamam Elimas de filho do diabo, inimigo de toda justiça e fala que ele vai ficar cego por um tempo. É bem direto. Nossa. E a cegueira acontece na hora. Que demonstração de poder. Na hora. E o resultado é imediato. O procônsul vê aquilo e crê. Fica maravilhado com o ensino do Senhor. É a autoridade espiritual validando a mensagem, né? Superando a oposição interna ali. E isso impressiona a autoridade de fora, o romano. E Interessante. essa mudança de nome de Saulo para Paulo, justamente nesse contexto, parece bem simbólica também. Marca essa nova fase, esse novo foco da missão. De Chipre, eles vão para Pérga. Lá o João Marcos acaba deixando eles, né? E seguem para Antioquia da Pisídia. Lá na sinagoga, Paulo faz um discurso que é chave. Qual a estratégia dele nesse sermão? Ah, Paulo é brilhante ali. Ele pega a história de Israel, que todo mundo na sinagoga conhecia bem. Desde os patriarcas. Exato. Isso. Até Davi. E conecta toda essa narrativa diretamente com Jesus. É como se ele dissesse: olha, isso aqui não é uma religião nova, estranha. É o cumprimento da nossa própria história, das promessas de Deus para nós. E coloca Jesus como ponto alto da história de Israel. E Exato. qual é o argumento central dele ali? Depois de falar da rejeição e da crucificação lá em Jerusalém, dizendo que até nisso cumpriram as profecias sem saber, o foco total é a ressurreição. Essa é a Perfeito. prova final. A prova. Exato. Ele usa as escrituras para mostrar que Jesus, diferente de Davi, não ia sofrer decomposição. E o ponto máximo da mensagem é: por meio de Jesus, agora se anuncia o perdão dos pecados e a justificação pela fé. Justificação pela fé. Explica rapidinho o que isso significava ali naquele momento. Significava, basicamente, ser declarado justo diante de Deus, não por obedecer à lei de Moisés em primeiro lugar, mas por crer em Jesus. Era uma oferta de liberdade, de relacionamento com Deus que a lei até apontava, mas não conseguia completar daquele jeito, sabe? Uma virada teológica enorme. Uau, uma mensagem poderosa mesmo. Como que ela foi recebida no começo? No início, muito bem. O pessoal ficou super interessado, pediram para eles falarem mais no sábado seguinte. Muitos judeus e também gentios que tinham se convertido ao judaísmo começaram a seguir Paulo e Barnabé. Parecia que ia ser um sucesso total. Ah, que bom. Mas imagino que essa aceitação não durou muito, né? Não mesmo. No outro sábado, nossa, quase a cidade inteira apareceu para ouvir. E aí, quando alguns líderes judaicos viram aquelas multidões, bateu a inveja. Começaram a contradizer Paulo, a insultar. A divisão apareceu rápido. E a resposta de Paulo e Barnabé é bem direta. Sim, eles não hesitam, falam: olha, era necessário pregar a vocês primeiro, mas já que vocês rejeitam, a gente se volta para os gentios.
e ainda citam Isaías, dizendo que eles foram colocados como luz para os gentios. É interessante que essa rejeição acaba impulsionando a missão para fora. Então, de certa forma, a rejeição acelera o plano de alcançar outros povos. É um padrão que a gente vê se repetindo em Atos, né? A oposição não consegue parar a missão. Ela meio que redireciona e até expande. Os gentios que estavam ali ouvem isso e ficam super alegres, muitos creem. Mas, ao mesmo tempo, a perseguição aumenta, incentivada por esses opositores, e Paulo e Barnabé acabam sendo expulsos da cidade. Mesmo expulsos, o texto termina dizendo que os discípulos que ficaram estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. A perseguição não conseguia apagar o fogo, então. Exatamente. Esse talvez seja um dos grandes pontos do capítulo. A pregação do evangelho, ela gera divisão, alguns abraçam com tudo, outros rejeitam com força, e isso muitas vezes leva à perseguição, mas mesmo no meio dessa hostilidade toda, a missão continua avançando, impulsionada pelo Espírito. Fica essa reflexão, né? O que será que faz a mesma mensagem encontrar um terreno tão bom em alguns, como no procônsul, e tanta resistência, tanta hostilidade em outros, como lá na Antioquia da Pisídia? E como entender essa dinâmica onde a própria oposição parece, de algum modo, servir ao propósito maior da expansão? É algo para a gente continuar pensando.